Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as questões discursivas. Então antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir, se possível, você se inscrever aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e comentar aqui também temas que você gostaria de ver em nosso canal, ou bancas ou assuntos, o que achar melhor, o que acha que for conveniente da gente trabalhar aqui no nosso canal. Então, em relação a essas questões discursivas, não é algo muito constante em relação a concursos de educação física, mas quando alguma prova cobra, acaba sendo um diferencial enorme para a classificação final. Então eu vou trazer algumas dicas de forma geral, vou analisar algumas questões, não vou resolvê-las porque as questões acabam sendo muito subjetivas, né? Então, diferente das questões objetivas, que a gente já tem um gabarito pré-definido, nas questões discursivas acaba sendo bastante subjetivo para quem for avaliar a questão. Então, a gente tendo uma noção geral, dá para trabalhar de forma interessante as questões discursivas. A primeira dica que eu dou são dicas pré-prova. Então, para realizar uma prova discursiva, as dicas que eu dou anteriormente da prova é ter uma rotina de leitura, mesmo que não seja leituras aprofundadas sobre a sua área de atuação, mas que tenha uma rotina de leitura de forma geral, porque a partir do momento que a gente tem uma rotina de leitura, a gente conhece melhor o nosso idioma e consegue trabalhar de forma mais eficiente, né? Trabalhando elementos gramaticais, elementos de concordância de forma mais eficiente. Então, tendo uma rotina de leitura, acaba ajudando para questões discursivas e redações, e também tem um entendimento do contexto atual, né? A partir do momento que a gente está antenado com as principais notícias do nosso mundo atual, a gente tem mais probabilidade de conseguir fazer relações de temas da nossa área com temas do contexto atual. Então é interessante a gente ter um entendimento de forma geral do contexto atual, tanto em nosso país como no mundo de uma forma geral. As dicas que eu dou para o dia da prova, para a resolução das questões, é primeiramente ter uma leitura atenta do enunciado e da questão como um todo, até porque normalmente as questões discursivas têm um espaço de 15 a 20 linhas para você escrever a sua questão, né, a sua resposta. Então, tendo essa leitura atenta do enunciado e da questão, a gente sabe exatamente o que a questão está pedindo e a gente consegue otimizar esse espaço que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente faz uma leitura atenta do enunciado, eu recomendo você destacar as palavras-chave para, de fato, nortear a sua resolução da questão e, antes mesmo de começar a escrever, ter uma ideia central. Então, você fez a leitura do enunciado, destacou ali as palavras-chave, então já começa a pensar qual vai ser a sua ideia central do texto. Algumas questões, normalmente, trazem para você apenas definir alguns conceitos, mas algumas questões mais elaboradas, elas fazem a relação de alguns conceitos da educação física com algum tema atual, ou fazem a relação de algum tema da educação física pensando em um planejamento de aula ou algo desse tipo. Então, a partir do momento que a gente define qual vai ser a ideia central, também fica mais fácil da gente resolver essas questões. A partir do momento que eu defini a ideia central, eu vou começar a pensar e elaborar, fazer um esqueminha, o que a gente chama de esqueleto do texto, pensando o que eu vou trabalhar na introdução, o que eu vou trabalhar no desenvolvimento e o que eu vou trabalhar na conclusão. Então, pensando justamente que a questão discursiva é como uma redação como outra qualquer, é uma elaboração de texto como outro qualquer. Então, por exemplo, se ele pedir a definição de alguns temas, você não vai logo diretamente ao assunto definir e pronto, morreu ali a questão. A partir do momento que a gente tem uma questão discursiva, a gente tem a necessidade de elaborar um texto e nesse texto vai ter que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso a partir da ideia central que a gente vai definir. Então eu trouxe algumas questões para a gente exemplificar como seria isso. A primeira questão das duas que eu trouxe é da banca IBFC, é uma banca que cobra até bastante questões discursivas, foi no município de Conde da Paraíba no ano de 2019. Então vamos lá. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas, regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas, etc. A essas manifestações,
assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões de conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Neste contexto, disserte sobre as características do protagonismo comunitário e as ações que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física para que este protagonismo se efetive. Então, pensando nessa questão, o que eu destacaria das palavras-chave? Primeiro, ele vai trabalhar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, para a resolução dessa questão, seria interessante que eu já tivesse esse conhecimento prévio pensando na BNCC. E ele vai falar das habilidades da BNCC que privilegiam 8 dimensões do conhecimento. Então ele traz todas essas dimensões do conhecimento trabalhadas na BNCC e ele vai pedir para a gente dissertar sobre as características do protagonismo comunitário e as ações que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física para que este protagonismo se efetive. Então, pensando no protagonismo comunitário, são as formas, as ações que a gente vai tomar para, de certa forma, trazer as práticas corporais de forma mais democrática, né? Democratizar o acesso das práticas corporais. Então, tendo esse conhecimento prévio a respeito da BNCC e de suas habilidades, eu vou pegar essa ideia central, que é a característica do protagonismo comunitário, e vou tentar elaborar um texto pensando nas ações que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física para que este protagonismo se efetive. Então, destaquei as palavras-chave, peguei a ideia central, que é falar sobre protagonismo comunitário, e vou desenvolver um breve texto, normalmente de 15 a 20 linhas, pensando em um início, falar a introdução sobre o que é o protagonismo comunitário. No desenvolvimento, eu vou falar como seriam essas ações, e a conclusão seria justamente a efetivação do protagonismo comunitário em relação a essas ações desenvolvidas. Então, primeiro exemplo de uma questão discursiva. O segundo exemplo é da banca AOCP, que também é uma banca que cobra bastante questões discursivas. Então, pela análise das bancas, as que eu mais encontrei questões discursivas foram a IBFC, a AOCP e a FGV. Essas 3 bancas normalmente cobram questões discursivas, além de outras bancas de forma mais pontual, mas essas 3 são as principais. Então, a OCP já botando os Guararapes em Pernambuco no ano de 2015. No Brasil, o esporte de rendimento foi reproduzido nas escolas e fora do meio institucionalizado. As pessoas reconheciam e compreendiam as práticas físicas ligadas a qualquer tipo de jogo ou esporte como recreação. O fenômeno esportivo, sua estrutura na mídia e sua evolução na sociedade ao longo da história tem proporcionado inúmeros debates a respeito do seu papel no contexto escolar. Estudos e diretrizes norteadores de pedagogia e metodologias de educação física consolidaram as manifestações das atividades esportivas em 3 dimensões: esporte performance, que é o rendimento, o esporte participação e o esporte educação. Apresente e descreva exemplos de cada uma das dimensões esportivas citadas. Então, destacando quais são os pontos mais importantes desse enunciado, vai falar justamente que os estudos e diretrizes norteadores de pedagogia e metodologias de educação física consolidaram as manifestações das atividades esportivas em 3 dimensões. Então, mais uma vez, ele pede um conhecimento prévio nosso, justamente pensando quais são essas 3 manifestações do esporte. Inclusive, a gente já trabalhou tanto aqui no nosso canal como lá na nossa página do Instagram. E ele vai pedir para a gente apresentar e descrever exemplos de cada uma das dimensões esportivas citadas. Então, a ideia central vai ser justamente a gente trabalhar essas 3 manifestações das atividades esportivas. Então, no texto, na introdução, eu iria falar um pouco sobre o esporte e suas manifestações. No desenvolvimento e na conclusão, eu iria apresentar de fato qual é o que representa cada uma das manifestações e alguns exemplos como o enunciado pede. Então, pensando em questões discursivas, eu vou deixar disponível aqui no link da descrição desse vídeo um material com algumas questões discursivas que já caíram em algumas bancas, se eu não me engano tem cerca de 20 questões, para que você possa treinar. Obviamente é difícil ter questões que sejam recorrentes,
em concursos, mas a gente só aprende a realizar questões discursivas de modo eficiente se a gente fizer. Então não adianta nada a gente entender como é que funciona se a gente não praticar, né? Então, se no seu edital vai ter questões discursivas, eu recomendo você baixar esse material, tentar praticar resolvendo algumas questões para que na hora da prova tenha uma resolução também mais eficiente. E aí, para finalizar, eu pensei em algumas dicas para futuras provas, né? Então, pensando nesse contexto atual, os temas sem evidência nesse ano de 2020, é provável que a partir desse momento, se tiver questões discursivas, provavelmente questões vão tentar trabalhar temas que estejam cerceando o nosso contexto atual, tanto no nosso país como no mundo de uma forma geral. Então eu pensei em alguns temas que podem estar presentes em provas futuras. Obviamente, é interessante que a gente tenha uma noção geral sobre esses temas, mas também, como eu falei anteriormente, ter uma rotina de leitura tanto de obras que não sejam específicas da educação física e também de obras que trabalhem especificamente temas da educação física para que a gente tenha esses conhecimentos prévios que normalmente as questões cobram. Então, os temas sem evidência que eu pensei a partir desse ano são racismo, pensando em saúde, a epidemiologia e vigilância em saúde, desigualdades sociais e saúde, principalmente em relação à pandemia do coronavírus, e saúde mental em tempos de crise. E aí, já pensando um pouquinho mais na área da educação, eu pensei que temas que podem ser relevantes para questões discursivas são o ensino à distância e novas formas de ensino-aprendizagem. Então, se eu fosse arriscar prováveis temas para futuras questões discursivas, eu acredito que as questões vão trabalhar por volta desses prováveis temas. Então, por hoje finalizamos esse vídeo, lembrando que aqui no link da descrição desse vídeo tem o material gratuito com algumas questões discursivas para você praticar. Se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho. Segue a gente lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica. E se quiser entrar em contato ou se tiver alguma dúvida, pode ser tanto aqui pelos comentários nesse vídeo do YouTube ou pelo nosso e-mail conc.edefisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.